Olá e bem-vindos! Hoje vamos diretos a um assunto que causa imensa confusão: massa e peso. No dia a dia usamos estas palavras como se fossem a mesma coisa, não é? Bem, no final desta explicação, garanto que a diferença vai ser mais do que óbvia. Vamos a isso? Pensem um bocadinho nisto. Quando se sopra a balança lá de casa, ela mostra um número, certo? Em quilogramas. E toda a gente diz que se está a pesar. Mas será que é mesmo o peso que a balança está a medir? Talvez haja aqui uma pequena surpresa. E para nos ajudar a desvendar este mistério da física, vamos seguir a explicação super clara do professor Yuma, que consegue tornar estes conceitos muito, mas muito mais fáceis de perceber. Ok, vamos começar pelo princípio, pela primeira peça do puzzle, a massa. O que é que isto quer realmente dizer? A quantidade de matéria. De uma forma muito simples, a massa é, basicamente, a medida de quanta coisa, quanto material, existe dentro de um objeto. É a soma de todos os seus átomos. É uma propriedade que pertence ao objeto, é intrínseca. E a massa tem três características super importantes. Primeiro, a unidade de medida é o quilograma, o nosso conhecido quilograma. Segundo, e atenção que isto é fundamental, a massa é constante. Não interessa se estamos na Terra, na Lua ou a flutuar no espaço, a quantidade de matéria que nos compõe é sempre a mesma. E terceiro, é uma grandeza escalar. Nome complicado para dizer uma coisa simples. É apenas um número, um valor. Não tem direção nem sentido. Simples, não é? Muito bem, já percebemos a massa. É constante, é a quantidade de matéria. Agora, vamos olhar para a outra metade da história, o peso. E é aqui que a coisa começa a ficar diferente. Ao contrário da massa, o peso não é algo que um corpo tem. O peso é uma força. É, mais especificamente, a força com que a gravidade de um planeta ou de uma lua puxa a nossa massa. Ou seja, sem gravidade não existe peso. E aqui estão as grandes diferenças que saltam à vista. Primeiro, como o peso é uma força, a sua unidade de medida é o Newton, o N. Segundo, e esta é a diferença crucial, o peso é variável. Ele muda dependendo de onde estamos, porque a força da gravidade não é igual em todo o lado. E por fim, é uma grandeza vetorial, o que quer dizer que tem um valor e também uma direção, neste caso para baixo, a apontar para o centro da Terra. A pergunta que se põe, claro, é se são coisas tão diferentes, como é que se relacionam? Como é que a nossa quantidade de matéria constante se liga a esta força variável? A ponte entre os dois conceitos está nesta fórmula que é super conhecida e muito poderosa. P é igual a m vezes g. Ou seja, o peso é igual à massa a multiplicar pela aceleração da gravidade. Vamos lá desmontar isto. O P é o peso, a tal força que estamos a calcular. O M é a nossa massa, a quantidade de matéria, que já vimos que não muda. E o G é a aceleração da gravidade, o fator que muda de sítio para sítio. É este G que faz toda a diferença. Então, para que não restem dúvidas, vamos pôr tudo lado a lado. Massa é a quantidade de matéria, é constante, mede-se em quilogramas e é um escalar. Peso é a força da gravidade, é variável, mede-se em newtons e é um vetor. Visto assim, fica claro que não são de todo a mesma coisa. Ok, teoria arrumada. Agora, para que isto faça mesmo clique, nada como um exemplo prático. Vamos imaginar uma pequena viagem até à Lua. Vamos imaginar uma pessoa que, aqui no nosso planeta, sopra uma balança e descobre que tem uma massa de 60 kg. Esta é a quantidade de material que a compõe. Agora, essa mesma pessoa viaja até à Lua. A pergunta é, a massa dela altera-se? A resposta é não. A quantidade de matéria no seu corpo é exatamente a mesma. Continua a ter 60 kg de massa. Mas e o peso? Aqui é que a história muda completamente. A gravidade na Lua é muito mais fraca. É cerca de 1/6 da gravidade da Terra. Por isso, apesar de a massa ser a mesmíssima, o peso dessa pessoa seria 6 vezes menor. É por isso que os astronautas dão aqueles saltos enormes. Têm a mesma massa, mas a força a puxá-los para baixo é muito, muito mais fraca. E esta viagem à Lua traz-nos de volta ao ponto de partida, àquela pergunta que fizemos no início. Afinal de contas, o que é que a balança lá de casa mede? Vamos ao verdito. A resposta, na verdade, é que usamos a palavra errada no dia a dia. Todos dizemos vou-me pesar, mas, cientificamente falando, o que as balanças fazem é medir a nossa massa. O que acontece é um pequeno truque de engenharia. A balança mede a força que o seu corpo exerce sobre ela, ou seja, mede o seu peso. Mas como ela já sabe qual é o valor da gravidade aqui na Terra, faz a conta por nós e mostra-nos diretamente o resultado em quilogramas. Portanto, no final de contas, o número que vemos no visor é o da nossa massa. E então, ficou tudo mais claro? Esperamos que sim e que da próxima vez que subir uma balança se lembre desta diferença.
Se gostou de desmistificar um pouco da física conosco, não se esqueça de subscrever o canal para mais explicações simples e diretas.